Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 6 do tópico 6 de algoritmos e estruturas de dados. Esse tópico estamos falando de ordenação e agora em especial falaremos, na verdade, não diretamente de ordenação, mas da sua relação com a busca, em especial com o procedimento de busca binária, que explora a organização previamente ordenada de um conjunto de elementos. Bem, a gente já sabe, já viu, seja aqui no curso de Algoritmos e Estrutura de Dados, como também no curso anterior em Computação para Engenharia, que uma situação corriqueira é a gente ter uma lista, um array ou um vetor e ter que implementar uma operação de pesquisa, procurar um determinado elemento dentro desse arranjo linear com um determinado valor. E a gente também já fez justamente a implementação trivial, ingênua, digamos assim, que é se eu assumo que não há nenhuma organização no vetor, ou seja, os elementos não estão ordenados, eu tenho que varrer da posição inicial até o final, enquanto eu não encontro o valor desejado. E isso é o que a gente chama de busca sequencial ou busca linear. Aqui, só para relembrar, refrescar vocês, refrescar a memória de vocês, eu tenho um exemplo de implementação de uma busca linear em um array de inteiros, um vetor de inteiros, que tem tamanho n e estou pesquisando o parâmetro value dentro dele. Então, vejam só, eu faço um laço de repetição aqui para percorrer e iterar todos os índices de 0 até n-1, e se eu encontro o valor numa determinada posição i, aí a função se encerra retornando essa posição. Caso contrário, eu vou retornar -1. Se eu cheguei a esse comando da linha 9 é porque esse comando if não aconteceu nenhuma vez, não encerrou-se a função aqui por ter encontrado um valor, então significa que o valor não está presente, por isso eu retorno -1. Muito bem. Qual é o custo computacional da busca sequencial? Em termos de comparações, né? Vamos usar como operação elementar o número de comparações. Repare que se eu não tiver o valor que eu estou pesquisando no vetor, eu vou justamente fazer esse laço for todinho, sem esse if ser verdade. Então eu vou fazer n comparações aqui fracassadas, para só daí depois encerrar o laço e retornar -1. Então, justamente, o pior, né, o pior caso, seja por conta do valor não estar presente no vetor, ou seja por ele estar na última posição, é você fazer n comparações. Se o valor está presente, mas em uma situação melhor, ou seja, na primeira posição, repare que eu tenho uma comparação só sendo feita, e no caso médio, que é o elemento estando na metade, ao redor da metade do vetor, eu vou ter n sobre 2 comparações. Resumindo, caso médio ou pior caso, que são os que interessam para a gente em comparações de complexidade computacional, vão ter custo rosão de n. Então, a busca sequencial ela tem custo linear com o tamanho do vetor. Dá para melhorar isso? Só se a gente supor que há uma ordenação no conjunto. Se há uma ordenação no conjunto, aí sim a gente pode fazer uma busca de forma mais eficiente. E ela é feita justamente através da busca binária, que vai reduzir no pior caso, de n comparações para o logaritmo de n. E a gente já sabe, inclusive, do tópico anterior, né, que operações com custo computacional logarítmico são mais baratas que funções de custo linear. A curva logarítmica ela cresce mais devagar que a curva linear. E qual é o princípio da busca binária? Eu vou olhar sempre para o elemento do meio da sequência e não vou fazer então as comparações de forma sequencial do primeiro até o último. Eu vou fazer as comparações sempre no elemento do meio. E aí, dependendo do valor que está nesse elemento do meio, eu vou descartar uma das metades e só olhar para a metade restante.
Fazendo essa divisão, essas sucessivas divisões, se eu chegar no momento em que a metade é direita ou esquerda, que eu vou fazer a comparação, tiver tamanho zero, significa daí que o elemento não está presente. Então aqui, agora a gente pode ver uma implementação em C++ da busca binária para um vetor de inteiros. De novo, eu quero pesquisar value aqui. Eu uso início e fim justamente para controlar, né, as posições em que metade do vetor eu vou fazer a minha pesquisa, e a posição central aqui na variável pos. Claro que eu começo com os inícios e fins aqui em 0 e n-1, e aí enquanto eu não chego numa situação em que a partição, a metade que eu estou olhando no meu vetor se reduziu a zero, ou seja, início não for maior do que fim, eu repito o quê? Encontro o elemento do meio, comparo se o valor é menor que esse elemento do meio. Se esse valor é menor, eu vou para a pesquisa na primeira metade. Caso contrário, eu vou para a pesquisa na segunda metade. Se não, se ele não é nem menor e nem maior, significa que eu encontrei ele, que eu o achei. Imaginem essa situação aqui, ó, em um vetor ordenado. 12, 23, 37, 42, 54, 67. E você quer, por exemplo, pesquisar, vamos aumentar um pouquinho mais isso, 83, 2 menos 8. Pronto. Imagine que você queira pesquisar o... vamos pensar aqui, vou pôr em outra cor agora, o 12. Então, começamos o algoritmo, início aponta aqui, fim aponta para cá, e pós é início mais fim, vamos colocar os índices aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, início mais fim sobre 2 é a posição 4. Então, pós O é essa posição, refere-se a essa posição. Então, eu comparo value, esse aqui é value, com o 37. Reparem que 12 é menor do que 37. Então, como 12 é menor do que 37, eu faço a minha variável fim ser atualizada para pós menos 1. Ou seja, eu descarto toda essa parte do meu vetor, porque eu sei que o valor que eu estou pesquisando é menor do que o elemento do meio, então não faz o menor sentido num vetor ordenado eu olhar para valores maiores do que o elemento do meio, e agora só vou pesquisar nesse intervalo aqui, entre início, entre esse intervalo aqui, entre início e fim. Fim agora, né? Não está mais aqui, está apontando para cá. E aí, veja, a gente volta aqui no laço de repetição para o início. Início é diferente de fim, é menor ou igual a fim. Quando eu calculo aqui 0 mais 3 dividido por 2, eu vou achar pós. Pós vai sair daqui, vai passar para cá, né? 0 mais 3 dividido por 2, divisão inteira, lembrando, né? É a posição 1. Então, eu vou comparar o 2 com o value. Vou descobrir que, no caso aqui, value é maior do que 12. Desculpa, value é maior do que 2. Então, agora quem eu desloco? Início. Então, início agora estava nessa posição, vai passar à posição pós mais 1. Então, vai passar para cá. Enquanto que fim, deixa eu apagar aqui
umas linhas aqui para não poluir tanto nosso vídeo aqui. Então, fim está justamente aqui. Então, agora, vejam, eu descartei essa parte do vetor e só sobrou esse intervalo para eu ver aqui, no caso, que é os números 12 e 23. Muito bem. Eu já tinha escrito aqui fim, né, em cima, mas tudo bem. Repito de novo, né, o processo, pois início ainda é menor ou igual a fim. Pós agora é início mais fim sobre 2. 2 mais 3 é 5, dividido por 2, divisão inteira, dá 2. Então, reparem, quem é pós? Pós passou para cá, junto com o início. E agora sim eu comparo o 12 com o velho. Então, vejam só, finalmente eu encontrei o elemento, achei ele. E quantas comparações no total eu fiz? 3 comparações. 3 comparações para encontrar em um vetor de 9 elementos, né? Então, um valor bem menor do que, do que 9, que é o tamanho do vetor. Então, esse é o espírito da busca binária, né? É explorar esse tipo, né, de organização dos elementos em ordem para você descartar regiões do vetor que, com base na comparação, você já sabe que não vai lá encontrar o seu elemento a ser pesquisado. Então, vejam só, né, quando você está trabalhando, né, com essas com, arranjo de dados em estruturas lineares, né, como array, vetor ou lista ligada, o que é melhor? Eu fazer uma ordenação prévia para daí fazer a busca binária ou eu mantenho sem ordenação, faço a busca sequencial? Depende, né? Depende, na verdade, de que prioridade vai ter a sua aplicação. Se você está justamente nesse cenário aqui, em que você vai ter um conjunto linear de dados, que você vai ter que fazer muita pesquisa nele, realmente considerar mantê-lo pré-ordenado pode valer a pena. Só que você vai ter o custo justamente da ordenação, que a gente já sabe que é n log de n aí, por exemplo, usando um algoritmo quicksort. Então, dependendo do tamanho, se você está trabalhando com um tamanho pequeno de dados e que não vai fazer tantas pesquisas, ok, não é tão grave você continuar trabalhando com com a busca sequencial. Então, isso tem que ser ponderado, né? Mas se você está num contexto em que a prioridade é fazer pesquisas, buscas, sem dúvida nenhuma, trabalhar com uma lista pré-ordenada, ou, por exemplo, claro, trabalhar com uma árvore binária de busca, que inclusive é o tópico que a gente viu anteriormente, né, o tópico 5, podem ser opções bem mais interessantes. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui mais esse vídeo do tópico e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.